Vamos lá, meus caros, como é que vocês estão, hein? Na boa e na ruim, vamos falar de Corinthians e bora trocar uma ideia sobre a estreia do Coringão na Sul-Americana, perdendo em casa na Neoquímica Arena para o Huracan da Argentina, 2-1, um dos jogos mais michurucas do Corinthians em 2025, por vários fatores. Um jogo marcado por erros individuais, erros defensivos, erros coletivos, também erro na escalação do Ramon e muitos erros nas mudanças que ele fez durante a partida. Um jogo marcado também por falta de foco, falta de fome e de uma ressaca de um Campeonato Paulista que precisa acabar. Virar a página, a temporada começou novamente. Título muito legal, parabéns a todo mundo. Enfim, não foi um primor na decisão contra o Palmeiras, mas venceu, tá lindo. E agora é virar a página, porque não dá para viver de uma conquista de Campeonato Paulista numa temporada que ainda tem Sul-Americana, Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro, né? E o Corinthians preocupa, tá? Porque é uma derrota que mostra um pouco de apatia, é verdade, de falta de concentração, mas também de coisas estruturais dentro dessa equipe que precisam ser solucionadas pelo Ramon para ontem. E eu vou falar delas. Chegou, deixou o like, quero comentários de vocês e quero a inscrição que a gente está progredindo rumo ao 100k, ao 100k ou sem capa, como eles dizem aqui em Portugal. Bora lá. Primeiro de tudo, não gosto da escalação por alguns fatores, né? Tem fatores que não controlamos, mas tem fatores que controlamos. O Henry Lery faz uma falta gigantesca e era para ser titular por conta de problemas físicos, ficou de fora e o Bidu fez uma partida muito, muito abaixo, especialmente no que ele é bom, né? Na construção ofensiva, mas também na proteção defensiva. Um jogador que hoje foi muito, muito mal. Não gosto do meio-campo, jogando na Neoquímica Arena. A estreia dentro de uma competição. Enfim, por que jogar com três volantes, Ranielli e Martinez, se você tem o Coronado no banco de reservas? Vamos fazer um exercício aqui. Qual é a escalação ideal se todo mundo tiver o quê? Do meio campo. Martinez, Ranielli, ou Ranielli, Martinez, Carrilho e Garro. Martinez, Bidon, Carrilho e Garro. Por que não entramos hoje com, sei lá, Ranielli, se o Martinez não estava 100% fisicamente, Carrilho pela direita, não voltando como um primeiro homem de criação, né? Porque isso ele pode até ajudar na construção, mas falta um cara de mais capacidade na direita para fazer jogadas ofensivas. Bidon e o Coronado. Se nós temos o pseudo, na teoria, substituto ideal para o Garro, em termos de criatividade, que é o Coronado, por que ele não entra jogando com o Coronado? É uma questão física? Eu estou gravando o vídeo, ele pode ter respondido isso até de uma forma plausível, né, o Ramon? Mas enfim, é uma questão física? É uma questão técnica? O Coronado está treinando mal, está treinando muito mal? É uma questão comportamental? Talvez de uma exigência do Coronado de ter mais minutos, enfim, um atrito com o comando técnico? Qual é a questão? E por que não jogar com o Bidon? É físico o problema também? Não me parece. Porque quando você joga da forma que o Corinthians entrou em campo, num 4-3-3 ou num 4-4-2 e passando o Memphis um passo atrás ou duas casas atrás, como ele exerceu durante o jogo em vários momentos, você perde o melhor que tem do Memphis, que é ele jogar mais próximo do Yuri e um pouco mais próximo da área, para tentar uma finalização, para tentar um passe de primeira, para tentar ser o homem do último passe ou o homem da conclusão da jogada. E o Romero, por mais esforçado que ele seja, num 4-3-3, ele é um jogador que tem dificuldade, porque ele não é nem um ponta, ele é um segundo atacante. É um jogador que gosta mais de frequentar a área, então o Romero saindo muito também. Se você tem a capacidade no banco de reservas de substituir o Garro por um jogador que ganha muito bem para isso, por um jogador que chegou para brigar por titularidade, para ser o meia criativo diferente, por que você deixa esse cara no banco? Porque se for uma responsabilidade do Coronado ficar no banco,
Aí tem que rever, porque não dá para pagar o salário que o Coronado ganha para um jogador que não tem a capacidade de nem ser o titular quando o Garro não tá. É muito isso para mim. Fica evidente que o Corinthians entrou numa formação errada no meio-campo. Mesmo assim, dava para competir melhor contra o Huracan. O Corinthians toma o gol muito cedo, numa desatenção, bola parada. Aliás, basicamente um terço, tá, dos gols que o Corinthians tomou nessa temporada são de bola aérea, né? Enfim, são gols de bola aérea. Bola parada é um terror. E nesse caso específico, o Corinthians hoje chegou a 23 gols sofridos em 22 partidas. É um time muito exposto. As duas decisões contra o Palmeiras no Campeonato Paulista foram exceção do que o Corinthians apresentou até aqui na temporada. É um time que toma muitos gols e de várias formas, mas a bola parada é um grande problema. E o Bidu, que eu acho que está no lance disputando a bola, não pode abaixar, deixando o cara cabecear livre. Se não for o Bidu, me corrijam aqui nos comentários, mas acho que foi ele, porque eu vi o gol de relance, enfim. E o marcador ali, ele não pode deixar o cara subir livre, abaixando e não disputando a bola no ar. Enfim, o Corinthians toma o gol, reage rapidamente. Tem um lance do Yuri, já vou falar mais dele, mas enfim, logo na sequência, o Carrilho caindo pela ponta direita, lembrando os tempos de Benfica, de Sporting, né? Faz um cruzamento perfeito em arco, a bola vai com muita força na cabeça do Ranieri para o Ranieri fazer o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. O Ranieri é um ponto positivo desse início de 2025. O Ranieri teve um momento de oscilação que parecia que ele não ia conseguir ser jogador do Corinthians na temporada passada, mas ele melhorou muito e hoje é um jogador que briga por titularidade. Para mim tem que ser o primeiro volante quando não for o Ranieri ou o Martinez, mas enfim, fica ali uma briga boa. O Ranieri começa muito, muito bem esse ano de 2025 e o gol faz jus a isso, né? Eu não acho que é um jogador que tem uma capacidade técnica de, num losango, jogar mais adiantado no lugar do Carrilho. E é por isso que eu fico com bronca do Corinthians quando isso acontece, quando a inversão de papel. Porque você tem dois caras, né, com o Carrilho atrás armando o jogo que não tem uma capacidade técnica muito grande, o Martinez e o Ranieri. E aí você sobrecarrega o cara que vai jogar entre linhas, que vai baixar, seja ele o Garro, seja ele o Memphis, seja ele qualquer jogador que baixe, porque ele vai ficar sozinho na armação da equipe. E ele tem que cada vez mais ir para trás para ajudar o Carrilho nesse primeiro processo de construção. Então o Carrilho tem que jogar mais pela direita. Belo cruzamento e belo gol do Ranieri. Só que aí, cara, o Corinthians, a todo momento, dava muito espaço entre a defesa e o meio-campo para o seu adversário. Várias vezes o Huracan chegou com facilidade, com muito espaço para tocar a bola, com muito espaço para triangular, com muito espaço para chegar. E num lance bizarro conseguiu fazer o segundo gol. O lance começa todo torto com o Félix Torres lá na esquerda, tentando afastar uma bola de uma forma escrota, e o Félix Torres ele tem esse problema. Eu não sei se é falta de concentração, eu não sei o que acontece com ele, mas ele pode fazer um jogo muito bom e falhar nos lances capitais. Não foi esse caso, porque ele também fez um jogo mais ou menos. Mas o ponto é, não conseguiu aliviar, a bola volta, o Gustavo Henrique corta de uma forma bizonha também, a bola sobra no jogador do Huracan fazer o 2-1. Foi um presente, o Corinthians deu um presente para o adversário. É que não foi nem uma jogada trabalhada, criada. Uma bola na área, o cara cortou errado depois de um erro do Félix Torres. Gustavo Henrique foi muito mal no lance. 2-1. E aí, cara, aí é difícil, porque o Huracan quis guardar a vantagem e o Corinthians tem muita dificuldade de correr atrás de resultado, né? A gente já viu em vários e vários jogos, inclusive quando o Corinthians tem um jogador a mais. Um outro ponto, o Yuri Alberto perdeu 2 gols no primeiro tempo que não pode perder. O Yuri tem que entender que muitas vezes ele não vai ter mais que 2 oportunidades durante o jogo. Então ele tem que estar capacitado, ele tem que estar concentrado, porque um centroavante do nível do Yuri Alberto não pode perder os gols que ele perdeu. Não pode perder. E faz falta, né? Fizeram falta.
parece um pouco o Yuri Alberto do Velho Testamento. Acho que eu li isso no Twitter. Pois é, cara. É gol que não se perde. E um cara que quer ir para a seleção brasileira, um cara que quer acumular números, um cara que, enfim, atingiu a forma que ele atingiu no final da temporada passada, não pode ter esse tipo de gol perdido. No segundo tempo, as mudanças do Ramon, fracas também. Ele coloca o Giovani em campo e o Thales Magno, tira o Romero, tira o Martinez. E aí ele monta um esquema com o Memphis de armador, o Yuri lá na frente e os dois caras abertos, o Giovani e o Thales. Individualmente, esses dois caras entram muito mal, tanto o Giovani quanto o Thales. Talvez na cabeça do Ramon funcionaria de outra forma se esses caras entrassem bem. Mas a verdade é que o Corinthians se torna um time imprevisível. E o espaço que o Corinthians estava tendo no primeiro tempo pelo lado direito, com o Carrilho caindo por ali, não teve mais. O Giovani não deu continuidade. O Mateuzinho também pouco deu opção lá na frente. E o Corinthians se tornou um time previsível. Tanto que o Memphis, e aí eu acho que é um grande problema, tem que vir buscar a bola na intermediária não, na linha do meio-campo, para conseguir armar o jogo. O melhor lance do Corinthians no segundo tempo foi um chute de meio-campo do Memphis, que ia ser um golaço, por sinal. Mas não pode. O Memphis não pode jogar nessa função. Porque você perde um cara desequilibrante lá na frente. Para ele fazer isso, é melhor botar o Coronado para vir buscar a bola e ter qualidade na saída. Mas mesmo assim, o Coronado entrou aos 80 minutos de partida. E o Corinthians termina o jogo com as substituições dele, caos, né? Uma anarquia futebolística, né? Termina o jogo com o Giovani, o Yuri, o Memphis, o Thales, o Coronado, o Bidon, sem o zagueiro, o Ranielli fazendo função de meio e zagueiro, e tomando, enfim, bola nas costas lá ele, do Huracan. Se fosse um time mais capacitado, o Corinthians tinha tomado o terceiro gol. Tomou, né? Foi anulado por impedimento, enfim. Então, assim, cara, não gostei do Corinthians e me preocupa bastante, porque o Galo vai ficar um tempo fora. O Corinthians, fisicamente, me parece que vai ter que ter um período de recuperação de alguns jogadores, né? O Ranieri fora também é um problema. E a defesa continua sendo isso, um Deus nos acuda. Então, assim, tem que chamar o André Ramalho no canto e falar: se prepara, porque você é o zagueiro. Você precisa estar bem. Porque tanto o Félix quanto o Gustavo são jogadores que podem fazer um grande jogo, como um jogo desastroso como esse. E falta o Hugo também no gol, né? O Donelli é um goleiro ok, mas, enfim, o Hugo é um cara que destoa. Problemas à vista e o Corinthians começa com o pé esquerdo na Sul-Americana. Precisa acordar. Tchau, meus caros. Um abraço para vocês.